Olá pessoal, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós e nos mostre o melhor caminho a seguir nessa existência. O tema que eu escolhi hoje é um tema que ele está em quase todos os livros, não é? Ou na grande maioria, que diz respeito ao que nós estamos fazendo nessa existência para melhorar o nosso caminho espiritual. Porque a existência vai passar e vão ficar algumas lacunas. Não é verdade? A gente não vai conseguir resolver tudo. Não é? Porque o caminho para se chegar à angelitude não é curto. Não é? Nós temos espíritas que já reencarnaram diversas vezes, já se perdeu até a conta, né? E ainda estão no caminho, verdadeiros espíritos, né? Outros, claro, né? Já atingiram esse patamar de angelitude. E nós, que por esquecimento necessário, estamos ainda na carne, né? Integrando a carne, e no planeta de provas e expiações, porque a regeneração ainda não chegou. Ela não chegou. Literalmente, ela não chegou. A moratória requerida pelo querido amigo Jesus de Nazaré, ela serviu para trazer o Consolador, mostrar o Espiritismo para o mundo, a religião do futuro, é uma questão de tempo, quanto a isso não se duvide. Agora, nós estamos vivendo um momento de incertezas. Aí a pergunta é essa: o que é que você está fazendo? Você que me escuta e que tem dúvidas, você que não tem mais dúvidas, você que ora tem dúvida, ora não tem, ou seja, os intermediários, né? E essa palestra, ela não está relacionada apenas àquelas pessoas que, assim como eu, cultivam, não é, a sorte de ter conhecido a doutrina espírita e aceitar, reconhecer, acreditar em muitos dos seus princípios. Uma das perguntas que me vem à memória, de tantas palestras que já fiz, é a seguinte: dos princípios que a doutrina estabelece, a começar pelas virtudes do Cristo, por exemplo, você acredita efetivamente, a palavra é essa, efetiva e absolutamente, na reencarnação? Eu tenho certeza, não é? Pelo que já vi, então já me dá o direito de acreditar. E você, que me escuta, me vê ou simplesmente me escuta, você pode afirmar efetivamente que existe vida após a morte? Que existe vida em outros planetas? Que existe uma trajetória, não é? Prova e expiação, expiações, regeneração, mundos felizes, angelitude. Existe essa sequência mesmo? E considere-se que essa resposta precisa ser dada independente de você participar de mesa espírita, não é? Mesmo como passista ou médium de psicografia, não é? Enfim, doutrinador, e assim vai, os trabalhos das casas. Você consegue responder isso com firmeza? Ou você ainda tem dúvidas quanto a isso? E a lei de causa e efeito? Você acha que toda causa produz um efeito? Ou todo efeito tem uma causa? Por exemplo, sair dessa existência, desencarnar,
não é? É o efeito de estar nela. Poderia ser algo nesse sentido. Quando você lê o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritas, o Livro dos Médios, o Céu e o Inferno, a Gênese e outros tantos livros, né, que nós temos aí, pela psicografia de tantos bons, né, amigos que estão aqui e outros já partiram, como Chico Xavier, Haroldo Dutra, Divaldo Pereira Franco, né, Ivone do Amaral Pereira e por aí vai. Porque livro não falta, né? Você está participando de uma casa espírita e está também aprimorando o seu conhecimento, lendo livros e discutindo, né? Participando de grupos de estudo e desenvolvimento, porque existe um ditado na seara espírita, né, de que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Isso é uma das coisas mais elementares que existe, e é verdade, não é? Não precisa nem ir muito longe para se pensar dessa maneira. Você compreende a extensão dessa doutrina religião, que para muitos é a simples doutrina? Ora, se fosse uma simples doutrina, né, a gente precisaria de dogmas também, porque existem outras religiões que necessitam de dogmas para se manter em pé. A doutrina espírita, ou a religião espírita, essa é a concepção minha, eu já vejo aquilo que se chamava de doutrina espírita, não é, como uma religião, mas não uma religião que lhe force a fazer isso ou aquilo. Pelo contrário, uma religião que lhe dá um sistema chamado livre-arbítrio. Você entende o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é você dizer, eu vou fazer isso, fazer aquilo, não é? Às vezes impulsionado pelos desencarnados, ou então por vontade própria, porque o livre-arbítrio está aí. Fazer o que lhe vem na mente, mesmo que as consequências possam lhe trair futuramente. E as virtudes do Cristo, que são tantas, né? Por exemplo, quantas vezes, independente de quanto tempo você tem de doutrina, não é? Ou até mesmo outra religião, porque as virtudes do Cristo estão no Evangelho, no Novo Testamento. É só ler a Bíblia, é só ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Até nos romances que são escritos, né, da doutrina espírita, se fala sobre isso. Leia Paulo Estevão, não é? Enfim, que você vai ver tudo isso. Assista filmes que estão agora sendo produzidos, né, no Brasil, relacionados à doutrina espírita, e que nos deixam determinadas dúvidas. Afinal, qual é a sua dúvida, independente da religião? Pergunto eu, mais uma vez. As respostas serão suas. As minhas eu já tenho. Claro, não são todas, né? Algumas eu ainda não consegui responder, porque ainda estou naquela fase de aprimoramento. Acho que todos nós, né? Quantas vezes, independente da sua religião, você perdoou e esqueceu? Eu toco muito nesse tema porque uma coisa é perdoar, a outra completamente diferente e que traz maior leveza para o ser, tanto a alma encarnada quanto o espírito, é esquecer. É como um elogio, não é? A gente não deve deixar levar por elogios. A gente deve trabalhar. A mesma coisa da dor.
Nós reclamamos constantemente da dor, qualquer que seja ela, não é? Nós reclamamos demais. E talvez fosse mais adequado suportá-la. Sei que não é fácil, nada é fácil. Estar nesse planeta não é fácil, não é? Porque, como dizia Chico Xavier, né, tudo passa. Isso também é fato, isso é senso comum, todo mundo já sabe. O que nós queremos saber é se você compreende isso. Porque muita gente está preocupada em frequentar a casa espírita, em tomar passe, em fazer atendimento fraterno, nada que não seja normal, não é? Quando se está em desalinho, quando se está em aflição. Mas a continuidade não é só isso. Melhorou? Não. Devemos fazer uma autoanálise daquilo que está sendo nos proporcionado numa casa espírita e o que nós podemos fazer por aquela casa espírita. Desde a ajuda, né, até de lá sair para ajudar outros. O Cristo disse nas bem-aventuranças: aquilo que fizeres ao menor dos meus irmãos é a mim que vos faz, ou vos fazei. Pois bem, está pensando quantas vezes perdoou já, ou esqueceu? E quantas vezes você já reclamou nesses últimos anos, independente de doutrina ou coisa parecida? Você consegue passar um dia sem reclamar? E quando chegar ao final do dia, agradecer, acordando no dia seguinte, agradecer novamente e pedindo força ao alto para suportar o que porventura possa vir durante o dia, até porque a gente nunca sabe. É uma boa pergunta, porque nós estamos muito acostumados a reclamar. Não é? A gente reclama de tudo. E parece que quanto mais se tem, mais se reclama. Porque os pobres de espíritos, que são os bem-aventurados ditos pelo Cristo, não é? São aqueles que suportam a dor, praticam a caridade, para compensar o aprendizado e melhorar no caminho espiritual. Daí porque o título, né? O que é que você está fazendo nessa existência para melhorar o seu caminho espiritual? E as ajudas? Começando por você. Todos nós temos problemas. Todos nós temos problemas e os teremos. Até o problema do desencarne, né, acontece com uma certa dificuldade com aquelas pessoas que passaram a vida se dedicando à caridade. Imagine quem não perdoa, quem vive reclamando, né? Quem ajuda com outras intenções, ajuda com a finalidade de autopromoção. Quem se dedica a supostamente fazer o bem, quando na verdade o bem não é um bem sincero, é um bem que visa o que infelizmente a doutrina e as religiões de um modo geral, uma grande maioria, é lógico, carrega em alguns de seus adeptos. Não são todos, é lógico, né? Não está escrito na face de ninguém, não é? Que ali está a sinceridade, ali está a humildade. Não, são os atos que são praticados. Há uma certa necessidade de autopromoção, né? Todos querem estar sempre num púlpito, fazendo palestras, né? Aparecendo para o mundo, como se isso pudesse, em tese, somente me tornar um espírita verdadeiro. Ajuda, é lógico. Nós somos intuídos quando podemos e quando nos é dado o direito a transmitir o que do alto vem.
Ou vocês nunca ouviram, é lógico que ouviram, né? Que o telefone toca de lá e não daqui para lá, é de lá para cá, de cima para baixo. É exatamente isso, a intuição ela vem da nossa direção para que nós possamos externar. Por quê? Porque os livros estão aí para que nós possamos ler, não é? Tentar explicar, por exemplo, nesse momento aqui agora, possivelmente, não é? Eu estou sendo ouvido por uma gama de pessoas, inclusive desencarnados, que também necessitam escutar essas expressões. Mas a preocupação maior do mundo hoje, não é? São para ambas as hipóteses. Os encarnados que estão sendo influenciados pelos desencarnados, que não querem a mudança, embora que isso é uma questão de tempo, né? Porque não compete aí, o mal jamais vencerá o bem. E Deus não vai permitir, não é, que haja essa vitória, vamos dizer assim, né? Demore o tempo que demorar, o bem sempre triunfará. Para aqueles que estão pretendendo modificar o seu estado, ou seja, melhorar a sua caminhada espiritual. Quantas vezes você foi humilde, mesmo tendo tudo? Quantas vezes você fez caridade, conversando com alguém, visitando casas de ajuda, hospitais? Esse ano você já foi alguma vez? Nós estamos chegando no final do ano. Ou você apenas entrega ajudas materiais? Não está errado, né? Mais um ditado que já é senso comum: aqui muito se dá, muito se cobra. Então, lhe dá muito, aí você faz a doação. Mas sem você estar perto, o carinho de estar junto de uma pessoa que está em sofreguidão vale muito mais, mas muito mais, na escala evolutiva do ser, do que levar um fardo de arroz, de feijão. Vai alimentar o corpo, mas não a alma. Você, por acaso, isso já me perguntaram umas vezes, já me disseram umas vezes, quando você não consegue alguma coisa, né, está passando por momentos de dificuldade e não consegue resolver os problemas, né, que procuram uma casa espírita ou frequentam uma casa espírita e às vezes chega a um momento de aflição e não consegue resolver. Você se aborrece com isso? Uma certa vez me disseram: Marco, eu estou pensando seriamente em deixar a doutrina. Aí eu disse: mas por que, meu irmão? Minha irmã, uma colega. Ela disse: não, porque depois que eu entrei na doutrina, eu venho sofrendo tanta coisa. Eu disse: é normal, meu irmão. Mas você não sabe a ajuda que você está recebendo. Você tem uma casa, você tem saúde, você tem amigos, né? Tem gente que hoje em dia perde a amizade por conta de opção de religião, ou porque fulano supostamente diz que é ateu ou coisa parecida. E essa pessoa diz: não, mas é porque quando eu me afasto um pouco da doutrina, aí eu me sinto melhor. Eu fiquei perplexo, né? Ele disse: você se sente melhor? Não. Você tá pensando que está se sentindo melhor. Você está abrindo guarida para que os irmãos, né? Você tem mediunidade, né? É só uma questão de aguardar um pouco mais. Aí vem aquela história: mas as minhas dúvidas não são respondidas, porque você não está preparado ainda. Disse eu no começo dessa fala. É preciso, sobretudo,
estudar, se dedicar e lembrar o que foi dito por Emmanuel a Chico Xavier. Terás que ter 3 coisas. Quais são para começar a trabalhar na doutrina? Disciplina, disciplina e disciplina. Está sofrendo? Disciplina, vamos ter lá. Está em momentos de felicidade? Disciplina. Está no trabalho da caridade? Disciplina. Quantos de nós vai à casa espírita, passa um tempo trabalhando, depois dá certo cansaço, né? Não, hoje eu não vou não, estou meio cansado, etc. Tal. Nada que o livre-arbítrio está ao seu inteiro dispor. Aí você deixou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, daqui a pouco você está fora. Essa pandemia, por exemplo, você será uma dessas pessoas? Que a pandemia lhe tirou todo o incentivo espiritual. E você não volta mais. Até em sonho, às vezes, alguém diz, não está na hora de voltar, não. Não é? Você recebeu tanto, né? Por que não dá? Não devolver, não é? Receber gratuitamente aquilo que por graça tu recebesse. Por que não? E as respostas vão ficando para depois, para um futuro que a gente não sabe, um futuro incerto. E o tempo vai passando e vem o que se chama de acomodação. Porque perguntas que são feitas por nós mesmos têm que ser respondidas por nós mesmos. Ainda que nós peçamos ajuda a um colega, né, da doutrina, e agora eu falo da doutrina espírita, quando tiver com muita dúvida, faça um atendimento fraterno. Insista no evangelho no lar, independente do dia. Eu faço todo dia o evangelho, toda manhã quando me acordo, toda manhã. E eu não fico esperando que vai me ajudar ou não, eu faço porque se não ajudar a mim naquele momento, ajuda uma casa ao lado que está passando por necessidade, uma família que está um pouco mais distante, um pensamento que eu transmito a um irmão que está escutando ali, uma leitura que se abre e às vezes atinge o alto, né? Porque é o pensamento que transmite a ajuda, não é? A coisa mais veloz que se pode existir. E esse pensamento, ele vem no espírito da alma, né? Encarnada em nós. E é por isso que nós transmitimos através do pensamento, não é? Você fechar os olhos aqui, você chega na sua casa imediatamente. A velocidade é tão grande que você já se vê dentro de casa. Então, como tentar melhorar essa existência? Praticando as virtudes. Quando você esmorecer, tente trabalhar. Faça o evangelho, vá para o centro, etc. Vá para uma igreja, não interessa. Igreja, quando eu falo que um templo, o que for. Ajude, vai no hospital se puder ajudar, vai num abrigo, num asilo. Até uma doação, vai lá numa doação, tem tanta gente que precisa escutar-nos. Não é? Vai conversar também com os mais velhos, escutar as experiências. E o BIP, que todos nós conhecemos, né? Tu és benevolente? Tem benevolência para com aquele que te feres? Consegues, ao receber,
uma tapa no lado da face da outra para se bater? Ou seja, não revidar. Essa é a trajetória. Muita gente que acha que levar uma tapa aqui vira não. É não revidar. Consegue ser indulgente com as faltas alheias? Alguém que lhe persegue, que lhe critica, não é? Que lhe calunia. Você consegue, efetivamente, esquecer essas flechas que são lançadas diariamente? Ou você revida? A gente pode até revidar, não é? Não ligando, rezando pelaquela pessoa. A prece, nessa hora, ela tem uma força monumental. Monumental. A prece é uma forma de nós começarmos a melhorar, não é? Esse caminho espiritual que nós estamos construindo. Pedir por alguém, não é? Senhor, ajuda fulano e tal, né? Nesse momento agora eu me lembro de algumas pessoas e no final desse vídeo eu vou pedir por eles, como sempre faço toda manhã. E às vezes nem tem intimidade muito com essas pessoas, né? Mas é que percebe, né? Alguém lhe diz que fulano está num momento de instabilidade, etc., não é? Passando por determinadas aflições, e aí a gente pede para que os irmãos superiores possam ajudá-lo, né? Alguém que perdeu um ente querido, não é? O que vai acontecer com todos nós? E não adianta, não quero falar sobre isso, sobre aquilo. Não, mas é inevitável. É muito inevitável. E principalmente o perdão das ofensas, né? Porque o BIP é uma união de 3 fatores, né? Nós falamos no começo. Aí é mais difícil, né? Aí precisa ter um status de humildade que poucos de nós conseguem, né? Mas também muita gente não tenta, né? É o famoso desviar o caminho. Não, lá vem fulano que eu não gosto e tal, aí vamos desviar o caminho. Reconheço, não é fácil se encontrar com desafeto, não tenha dúvida. Isso é fato concreto, não é? Não é. Alguns dias passados, eu estava no centro espírita que eu frequento, que é o Oscar Menezes, né? E uma pessoa entrou na sala, né? Ia começar a prece para os trabalhos de desobsessão, né? Passe e depois desobsessão. E essa pessoa entrou, né? Passou por todo mundo e não falou comigo. Eu estranhei. Falei, bom, o que foi que eu fiz, né? Tentei rapidamente encontrar algo que eu tivesse feito e não encontrei. Falei, bom, peraí. Saí da sala, essa pessoa ainda estava numa outra sala, né? E eu cheguei perto da pessoa e disse, como vai, meu amigo? Você passou ali, você não me viu? A pessoa tomou aquele susto, assim, ficou surpresa com a minha chegada lá. Eu disse, você não me viu? Talvez tenha sido a máscara. Aí a pessoa disse, foi a máscara, eu não reconheci para ser muito rápido. Eu disse, pois não, aí estiquei a mão. E essa pessoa acanhadamente, surpresa com o meu ato, né? Ela esticou a mão e eu falei com ela, tá tudo bem com você? Tá? Não, tá tudo ótimo, que bom encontrá-lo, nunca mais tinha lhe visto, né? Nós estamos nos horários diferenciados, mas lembre-se que estamos aqui, quando precisar de alguma coisa, né? Se eu puder ajudar, farei com o maior prazer. Ou seja, eu tomei a iniciativa.
não é? É como dizia o Papa Francisco, aquele que pede perdão primeiro é o mais forte. O que esquece é o mais feliz, né? Então, se ajudou ou não, se havia algum entreveiro. Depois eu fiquei pensando em casa, até na própria reunião, sobre isso. Mas eu não contei nada. Talvez fosse o momento que o colega estivesse passando, né? E depois de alguns dias ele ligou para mim e disse: olha, Marco, você me desculpe, naquele dia eu estava um pouco aflito com os problemas aqui. Eu disse: mas você estava numa casa, né, em que não há portas. A casa espírita não tem portas, em tese. Ela tem esperança, é uma casa de auxílio, é um abrigo. É tudo que você quiser imaginar, é uma igreja, um hospital, não é? Mas a minha aflição estava muito, muito grande e tal. Eu digo: que é mais, você agora deve estar um pouco melhor, né? Não, mas eu estou ligando para me desculpa, porque naquele dia enfim. Eu disse: mas meu amigo, eu pensei que eu tinha feito alguma coisa que ele tivesse lhe desagradado, não é? Porque o eixo da validade de determinadas casas espíritas é tão alto quanto a quantidade de irmãos que aparece, não é? A vaidade, infelizmente, ela prevalece em alguns casos, não é? Mas aí eu reconheci no colega, né, uma estabilidade naquele momento, e a primeira pessoa que entendeu, quer dizer, entrou, tal, enfim. Eu fui o único que fui lá. Não é porque eu sou melhor do que isso, não. É porque eu senti que alguma coisa estava errada, né? É como se não é porque fulano foi tão grosso comigo, né? Não acontece isso às vezes, né? Fulano foi tão grosso comigo, não fiz nada com ele e tal. Às vezes aquela pessoa está em desalinho. E se você for lá procurar saber, pode ser até que não receba um atendimento dos melhores, mas pelo menos foi, não é? Para saber o que estava vendo. Isso é benevolência, isso é indulgência, não é? Reconhecer que alguém não está bem. Isso sim ajuda a modificar, a melhorar o seu caminho espiritual. Porque isso também já é fato, né? O que eu estou falando aqui, eu estou apenas dando uma visão mais ampla. Todos nós sabemos que nós esquecemos, né? Uma grande parte, 90% ou mais do que isso, do que nós viemos fazer aqui. Mas a doutrina nos abre os olhos, né? Às vezes nós recebemos uma mensagem, né? Às vezes nós ajudamos muita gente. Mas isso não tem uma nota, né? Aqui. Ninguém diz: você hoje atendeu fulano e tal, ajudou não sei quantos irmãos que estavam em condições deploráveis e tal, e você agora ganhou 10 pontos, anota aqui na sua caderneta. Não tem isso. A contagem da pontuação, o bônus horas, como se chama, ou como se dá um nome qualquer, né? Eu entendo bônus horas ou contagem de pontos como caridade. Como tentar ser como Cristo, o médio de Deus, ele veio nos ensinar. E não se trata de tempo, 2022 anos, podia ser 3 mil anos, 5 mil anos, o que for. Podia ser um ano. O ato dele, ou o conjunto de atos dele, desse ser maravilhoso, é que nos faz tentar melhorar. E eu quero que você continue com essas dúvidas. Quero que você continue com essas dúvidas. Porque não é possível que nenhuma delas você ainda não tenha chegado ao seu pensamento. É lógico que chega. Por exemplo, tem gente que vai numa casa espírita, não é? Como a última esperança para resolver problemas. Instante. Resolver problemas. Quando não os resolve, sai atirando para tudo que é lado. Eu posso estar diante de uma pessoa que tenha acontecido isso, né? Isso não é só a casa espírita, né? Vai em tantos outros locais, e se não consegue resolver, atira para todos os lados, né?
O metáfora, estou falando, é lógico, né? Se aborrece, continua aborrecido, aquela confusão toda, enfim. Esse não é o melhor caminho. Eu não estou dizendo aqui que é fácil você ir para determinados locais, até para um médico, coisa parecida, e não sair com um diagnóstico, vamos dizer assim, no nosso caso, um diagnóstico espiritual que você possa seguir. Quantas pessoas, no meio do caminho, fez um atendimento fraterno, mandaram ir tantas vezes para tomar passe, para tomar água fluidificada, para ir para sessões de desobsessão, para depois fazer um novo retorno, para ver se tem condições de trabalhar. No meio do caminho desistiram. Influenciados. Sem saber. Porque quando você faz um atendimento fraterno, né, geralmente aquele irmão que lhe atende, né, que está ali sendo auxiliado por um irmão desencarnado, até pelo seu próprio anjo da guarda, que muita gente esquece de ler, né? Vê em você um potencial trabalhador. Pode ser até que você não seja, não consiga ser, não é? Aí vem aquela história, quer ser, não quer ser, não tem vocação para isso, né? Ou então faz com aquela história, não, eu já estou bem, estou melhor, então eu sei que ali tem uma casa espírita que ali me ajuda um pouco. Quando eu tiver em situação ruim, eu vou lá e tento melhorar. Mas nem sempre é assim, não é? Nem sempre a espiritualidade vai estar ao seu dispor. Dá com a mão sem que a outra veja. Não é só venha a nós e ao vosso reino nada. Não é assim. Não é? Enfim. Nós temos que trabalhar para melhorar esse caminho espiritual, como se diz no livro dos médiuns, a terra está dura e é lá que nós vamos forçar, vamos bater na terra dura, porque a terra mole é muito bom, né? Terra mole, você que levanta com a mão, planta, né? A semente de mostarda, a parábola. Não é bem assim. Isso também não quer dizer, nem nos leva a pensar que nós vamos ter os nossos problemas todos resolvidos. Mas se nós começarmos a mudar um pouco o nosso, vamos dizer assim, modo, né, de operar em determinadas situações, principalmente, né, o estímulo da paciência. Você é paciente? Você consegue ser paciente diante de uma situação que lhe agrida? Você cultiva aquele ditado, só briga dois quando dois quer? E aí vem um termo final para melhorar o caminho espiritual. Esse, penso eu, que mesmo você fazendo caridade ou coisa parecida, tem gente que é caridoso demais, é humilde demais, não é? Apenas fora de casa. Vamos ver se você consegue praticar esses atos todos dentro da sua casa, na sua família. Se você consegue perdoar aquele filho que veio para recuperar um erro do passado e que é muito renitente, né? Tem problemas, dá muito trabalho, ou aquela companheira, né, que é muito ciumenta, ou aquele companheiro, né, marido, esposo, coisa parecida, não é? Que apronta, vive sempre aprontando, enfim. Ou um pai, uma mãe, ou coisa parecida, né? Ou seja, o conjunto da parentela, né, que foi construído na sua direção, né? Você consegue conviver com
com esses atrapalhos que a vida lhe proporciona, né? Essa pergunta é uma pergunta que muita gente não consegue responder. Porque todos nós já passamos por essas dissensões, né? Essas brigas, esses mal entendidos, né? Às vezes nós somos mal entendidos, né? E nós simplesmente não conseguimos mudar esse estágio, né? Às vezes nós ficamos com raiva de fulano, não fala com um, não fala com outro, cultiva o ódio, fala de fulano, calunia, né? Não gosta de fulano, não sei o quê, enfim. Faz de propósito, etc. Procura, né? Lamentavelmente a expressão não é muito boa, mas procura alimentar o mal. Não é? Qualquer coisa, às vezes, dentro da família é motivo para uma briga, uma rixa, não é? Os momentos felizes, aí são felizes, né? Tá todo mundo bem, tudo tranquilo. Mas, às vezes, nos momentos de inconstâncias dentro de uma família, não se senta para conversar, para tentar conversar. Ah, porque fulano é muito difícil para se conviver. Tenta, irmão. Tenta. Faça a sua parte. Se não houver receptividade, continue dizendo, reze pelaquela pessoa. Não é? É como você ser espírita, não é? Professar a doutrina espírita, a ciência espírita, a religião espírita, como queiram chamá-la, e na sua casa os outros terem outras religiões ou coisa parecida, ou então ter uma religião completamente diferente da sua. Você pode até convidar para na hora de fazer o evangelho, né? Ou então conversar alguma coisa, mas se aquelas pessoas não quiserem, deixe como está. A doutrina espírita, ela será a religião do mundo, já está sendo, devagar, tá? Não é? Você não pode forçar. Agora também não pode deixar, por exemplo, de influenciar, não é? Através de leituras, de preces, aquele ambiente onde você está. Porque a família hoje ela está se desregrando, né? Ela está se desmantelando, se esfacelando. E nós precisamos praticar essas virtudes, né? Veja o povo que mora no sertão, né? Agora não, que esse inverno foi um inverno bom, né? Mas há tantos tempos passados, né? Que se não tinha nada para comer, e já tem lugar hoje que não tem, né? Não tem, né? Naquele sertão mesmo, onde o sol é de rachar, né? Onde se come até palma, né? Anda-se quilômetros e quilômetros para pegar água num barreiro, água suja, misturada com animais bebendo, e aquelas pessoas ainda têm esperança. Basta cair um pouquinho de chuva, já estão ali plantando, agradecendo. E a gente, às vezes tem tudo, só não tem paz. Nem procura ter paz. Paz de espírito, paz com os nossos companheiros, os nossos filhos, nossos amigos. Parece que até que em determinados momentos, não são todos, claro, né? Nós vivemos apenas de aparências, de interesses, né? O que não é muito adequado. Então, fazes o melhor nessa existência para que possas melhorar, não é? Enlarguecer o teu caminho espiritual. Agradece sempre.
por tudo, pelo ganho e pela perda, pela alegria e pela dor, pela saúde e pela doença, pelo amor e pelo ódio, porque tudo passará. Só não passa o código de conduta chamado Consolador, dito pelo Cristo, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo. É um bálsamo para todos aqueles que o leem e distribuem o que ali está escrito para o próprio aprendizado e para o aprendizado dos outros, pedindo sempre ao alto que ajude a todos que ali estão. É o primeiro passo o Evangelho, você sabia? Quem já faz sabe o que eu estou dizendo. Que às vezes vem uma mensagem, você se lembra de uma pessoa, ou então aquela mensagem é dirigida para você, e você já repassa, como eu falei, ao meio dessa nossa conversa. Então vamos tentar nos ajudar, né? Conhecendo mais as virtudes de Jesus de Nazaré. Aliás, tem um vídeo na internet que eu assisti essa semana que eu fiquei muito emocionado. Eu só não, vários, né, das pessoas que estavam lá. Que é um vídeo em que as pessoas se encontram com Cristo. E aí a pergunta é: se você se encontrasse com Cristo, o que é que você faria? No vídeo, um vídeo curto, acho que 4 minutos, 5 minutos, acho que é mais ou menos isso, um pouco mais. Não dá nem tempo de você ver o tamanho do vídeo, né? Porque a emoção lhe toma integralmente. E a maioria das pessoas, aliás, todas as pessoas choram. Um vídeo muito bem feito. Parece, pode colocar na internet, você vai encontrar esse vídeo. O Cristo aparece, ainda com a coroa de espinhos, e olha na sua direção. A maioria não consegue nem pronunciar nada. É como se dissesse: meu irmão, eu não sou digno de estar perto de você. Me perdoe por tudo que eu andei fazendo, que ando fazendo, que porventura vou fazer. E o vídeo tem uma intenção maior. É dizer que o Cristo, ele está sempre próximo de nós. Os bons espíritos, os espíritos ainda que estão em desalinho, também aparece, claro, né? Mas há uma certa proteção, independente do contorno religioso que cada um de nós tem escolhido. Então, diante de tudo isso, né, ficam as perguntas para que os senhores possam tentar responder, né? Devagar, mas tentem melhorar. O caminho espiritual ainda é muito longo e as existências são muito curtas, né? Imagine quem ainda não tem essa concepção, não é, de vida pós-morte e tantos outros princípios que esta religião nos produz. E fica um conselho, se é que nós podemos dizer assim, ou um exemplo, né? Nada, absolutamente nada é impossível quando se eleva o pensamento para Deus. Ele nunca vai nos proporcionar uma dor para nos castigar. Pelo contrário, Ele está nos ensinando a sair e aprender mais, a recuperar os erros. E até o próprio Cristo disse, né? Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. O que é que ele está dizendo? Eu estarei sempre perto de vocês. Gratidão por terem me escutado, aqueles que vão me escutar depois, me ouvir,
me ver, e eu peço que cada palavra que foi dita aqui, ela possa ser analisada minuciosamente, para que nós possamos modificar os nossos atos, os nossos procedimentos. Que assim seja. Até um próximo encontro. Que Deus nos abençoe, que a paz, a paciência, a saúde, a longevidade, a humildade, a benevolência, a indulgência, o perdão, possam ser virtudes que nós, devagar, possamos construir para nos tornarmos pessoas melhores. Que assim seja. Até breve.